I must have seemed when he told me so sincerely. Why he must have asked. Did I just turn and stare in icy silence? What was I to say? What can I say when a love affair is over? Now he's gone away, and I'm alone with the memory of his lost look. Olá, bons ventos. Impossível não se sensibilizar ao som de insensativo ou insensatez do mestre Jobim e nesta voz impecável da Cláudia Albuquerque. Eu, montanhista Fred Duclerc, apresento o episódio número 31, que está sendo ouvido por 20 países aqui no projeto Reset Humano. Neste episódio falaremos de sons da vida, sons que alimentam a alma, que transformam, sons que nos emocionam. E assim como na montanha, o canto também modifica percepções, sendo capaz de modificar a vida dos outros. E nada melhor que conversar com uma pessoa fantástica, com um espírito especial e com uma cantora, aliás, não só cantora, mas compositora, pianista e montanhista, a Cláudia Albuquerque. Ruídos das cidades, palavras de gratidão, ensinamentos musicais onipresentes, os sons da vida influenciam o modo como percebemos o mundo e construímos a nossa realidade. São inspirações. Cantos elevam nossa espiritualidade, também entregam nossa essência, nos despem de nossos segredos e nos dão coragem de viver e seguir em frente. Mantra é uma palavra em sânscrito formada por manas, que significa mente, e tra, por meio de, que indica movimento. Os sons mântricos conduzem a mente para a interioridade e para o domínio do não pensamento, da não dualidade, onde não há sequência lógica, nem linearidade. Sons que nos elevam. Desde tempos remotos, o ser humano se vale da música, sagrada para curar o corpo e a mente, e também para inspirar o desabrochar da beleza e da excelência humana. Os egípcios, indianos, chineses, gregos, tibetanos, japoneses, caldeus, hebreus e assim como os indígenas norte-americanos ou brasileiros ou da América do Sul, da América Central, os aborígenes da Austrália, Nova Zelândia, África e Polinésia, aliás, nosso planeta, sempre incluíram os sons sagrados nos seus rituais medicinais e espirituais e também nas práticas do desenvolvimento do espírito. Por isso que Dom Quixote talvez dizia sempre: quem canta sus males espanta, que com bom humor enfrentamos adversidades, mas além de espantar os males, a música e o cantor são capazes de reunir multidões no uso de uma bela voz e melodia que divertem a vida e o público, trazendo lembranças, momentos, pessoas, lugares diversos, trazendo sentimentos à nossa mente. Por isso, quem canta, seus males espanta. Aqui, nos Sons da Vida, no podcast do projeto Reset Humano. Hoje, mais uma história para lá de inspiradora para a biblioteca do Reset Humano, sempre trazendo e mostrando o crescimento
do ser humano através da relação da natureza e o mundo outdoor, para repassar e compartilhar conhecimento. Minha convidada deste episódio é uma grande, mas uma grande inspiração. Ela é um ser humano fantástico e uma grande artista. Ela emociona, como vocês puderam ouvir, ao som de Insensatez do Mestre Jobim. Literalmente, ela é inspiração através de seus pensamentos e seu canto. Cláudia nasceu em Estocolmo, na Suécia, mora atualmente na Suíça e, claro, morou no Brasil, em São Paulo, aliás, onde tive o prazer de conhecê-la. Seu projeto pessoal, que desenvolve atualmente, trabalha num projeto com música eletrônica, com a colaboração da DJ Van Stork, e onde já lançaram, aliás, 2 trabalhos, agora gravando o terceiro, e também trabalhando 2 clipes com composições que fez em português e se planejando também para subir o Kilimanjaro no próximo ano. Aliás, que se localiza no norte da Tanzânia, junto à fronteira com o Quênia, sendo o ponto mais alto da África, com uma altura de 5.895 metros, ou seja, originalmente chamado o Kilimanjaro de Pico Uhuru. A frase que traduz a sua intensidade é: se não for para valer, então é não. Aventuras inesquecíveis onde alguma coisa modificou ou acrescentou em sua vida. Ela cita a Serra Fina, onde fez uma travessia com 4 dias, aliás, eu estava guiando essa expedição. E também ela cita um mergulho com golfinhos quando estava grávida de sua filha. E também uma aventura que fez na Islândia, onde desceu um rio com classe 5, nível 5, que a gente chama, né? Na lua de mel. Livro que ela indica, O Pai Consciente, do Dr. Shefali Tsabary. Cláudia Albuquerque, que lindo reencontro aqui no projeto Reset Humano. Desde que nos conhecemos há muitos anos, acompanho sua trajetória em montanhas e seu lindo trabalho musical. Aliás, que espetacular a sua voz na música do Mestre Jobim. Parabéns e muito obrigado por aceitar o convite. Bons ventos sempre. Seja bem-vindo ao projeto Reset Humano. Grande Fred Duclerc! Em primeiro lugar, Fred, obrigada por fazer esse convite. Adorei escutar sua voz depois de tantos anos. A gente vem se acompanhando no Insta, tudo, mas foi super gostoso escutar sua voz. Você sente muito a vibração das pessoas pelo som. E já que a gente está falando de sons, right? Foi uma delícia. Obrigada por me convidar para fazer parte desse podcast que é ouvido em 18 países. Isso, inclusive, a própria criação desse podcast é uma das coisas que eu sempre admirei em você, desde aquela época. Sua intuição e você é muito astuto em marketing, sempre foi, eu acho que faz parte de quem você é. Então, não só criar o podcast, mas o que eu acho mais bonito dele é a profundidade das perguntas que você faz. Isso é uma das coisas mais lindas do ser humano. Eu acho que eu pelo menos não quero passar pela vida. Eu me pergunto todos os dias, me renovo, tento me atualizar, se eu estou sendo quem meus filhos precisam que eu seja para cada um deles, da forma que eles são. Então, suas perguntas, quando eu olhei para elas, eu falei, holy moly! Eu vou aproveitar enquanto o pequeno dorme para realmente refletir e me atualizar em tantas coisas que eu jamais pensei. Isso é muito legal. Muito legal a gente fazer esse exercício como ser humano. E sabe outra coisa que eu lembro de você que é muito engraçado? A gente estava na Serra Fina, eu não lembro que dia, mas era no final de um dos dias e uma das pessoas que estavam com a gente, assim, capotando. Aí, Fred, aonde que a gente vai acampar? Aí você apontava para um pico.
é logo ali, tá vendo aquele pico? É ali naquele pico. Aí a gente caminhava algumas horas, aí a gente chegava naquele pico. Ah, ok, onde que a gente vai acampar, tal. Aí você fala, não, tá vendo? Aquele pico, é naquele pico. Você lembra disso? Muito engraçado. Mas a história, tipo, por trás, eu acho super incrível, porque você tem a capacidade de enxergar nas pessoas coisas que elas não acham que conseguem alcançar. Então, se você tivesse falado logo de cara, é ali, lá na PQP, de repente ele já desistia, não ia chegar. E você tem a sensibilidade de encontrar uma forma de extrair força, coragem na pessoa para ela chegar onde, ou ele chegar nem onde ele não consegue pensar. Muito obrigado, Cláudia, pelas palavras. E vamos para o nosso bate-papo? Cláudia, uma pergunta, aliás, vai de encontro direto a você. Por que você canta? E quais os sons da vida que você mais ama? Ótima pergunta, Fred. Essa é uma questão que eu venho me fazendo há anos. E o legal é que depois de anos eu finalmente tenho uma resposta. Antes de dar, comecei a me questionar isso porque minha personalidade não bate totalmente com a exposição da música. O cantar, quando eu era menor, eu tinha tanta vergonha que era quase uma tortura. Eu tinha que conseguir tamanha coragem para me expor desse jeito, que era quase uma tortura. E eu perguntava, para que eu tô fazendo isso comigo mesma? Que doido. Aí depois eu passei uns anos que eu era insegura, e aí eu comecei a pensar que de repente eu cantava para me validar como uma pessoa, como ser humano, para preencher o que me faltava de confiança dentro, tendo a aprovação das outras pessoas. Cheguei a me perguntar também, é pela fama? É o que você ama fazer? Qual a razão? E agora, depois de uns 10 anos afastada da música, pelo fato que eu conheci o amor da minha vida, nós fizemos nossa família, hoje de 2 filhos. Quando eu virei mãe, a experiência de mãe explodiu o meu mundo com as melhores cores e brilhos que eu jamais pudesse imaginar. Então, música ficou muito pequenininha nessa hora e nem passava pela minha cabeça. E agora que tudo meio que se assentou, eu comecei a perceber que passava assim algumas semanas, às vezes alguns meses sem eu cantar. E aí o Michel levava as crianças para dar uma caminhada, eu aqui no silêncio, falando, o que eu vou fazer com esse tempo? Porque eu nunca tô sozinha, eles estão sempre comigo. E aí vinha uma força que literalmente assim, só chegava a me pegar no colo e plonk, me colocar na frente do piano, e de repente eu saía tocando mais de uma, assim, sem controle. A voz saindo, e eu sempre imagino a voz saindo como se fosse uma onda, preenchendo todos os cantos do espaço, e por horas, e aí que veio a resposta. Eu canto porque eu preciso cantar, tá dentro de mim, e hoje eu não batalho contra isso, e por isso que hoje, inclusive, eu penso em entrar de novo para o mundo musical, até porque meus filhos não conhecem muito esse meu lado. Eles conhecem, mentira, eles conhecem porque a gente está sempre cantando pela cozinha, pelo carro, a gente anda cantando, mas o lado de repente, de projeto, de ter uma meta, trabalhar para alcançar e ter um projeto realizado. Isso eu acho uma coisa muito bonita, mostrar para os meus filhos que eu tenho desejos, que eu tenho sonhos também. Então,
é isso. E os melhores sons da vida são, eu diria que são uma mesa rodeada pela minha família inteira, meus pais, meus irmãos, minha família. Isso, meus filhos, lógico, me deixa muito, muito feliz. Segundo, eu diria, meus filhos, o caos e a vida que vem dentro desses sons diários, o choro, eles rindo, pulando, gritando, cantando, vendo os dois se comunicar juntos, tudo isso são os sons mais belos. E por último, eu diria o som do silêncio. Porque no final do dia, para me recompor como pessoa, nada como aquele som do silêncio. E é do silêncio também que eu componho. Então, tá aí. Lembro até hoje, aliás, como se fosse hoje, né? Que estávamos na Serra Fina, numa expedição entre amigos. E eu pedi para você cantar Valerie, da Amy Winehouse. E para minha surpresa você topou e começou a cantar. E é um momento que assim eu vou levar para minha eternidade, porque me fez viajar demais naquele momento, né? Natureza e música é uma combinação perfeita. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing. In my head I paint a picture. Lógico que sim, Fred. Poxa, a gente estava... Eu só não lembro que dia, mas a gente estava sentado em volta do foguinho, final do dia, você cozinhando, e aí cantei Valerie. Que viagem foi Serra Fina. Depois de anos buscando voltar a quem era a minha essência, foi nessas viagens que eu fiz com você que eu me reencontrei de novo. E tudo tudo desenrolou a partir daí. A Serra Fina em específico é uma das montanhas ranges, uns mountain ranges absurdos. Você lembra aquela trilhinha no topo do cume? E aí depois eu nunca vou esquecer vendo paredes inteiras de nuvens subindo verticalmente. Nossa, e pensando, how lucky, que incrível tá aqui em cima e sem ninguém por perto. Tipo, que bênção a gente poder estar numa trilha e não ver outras pessoas nos dias de hoje. É muito lindo. Eu nunca vou esquecer. Fora que me deu grandes amizades que eu levo pro resto da vida. Isso é uma das coisas que eu sempre lembro também que você falou. A amizade que você faz em montanha, nunca você perde. E é um tipo de amizade diferente, especial, porque cada pessoa tá se superando. Tem momentos que você tá sofrendo, tem momentos mega engraçados. Por exemplo, não sei nem se o Maurelius Castilhas vai estar escutando esse pod, eu vou mandar para ele. Mas, por exemplo, a gente subindo a trilha e de repente ele todo indo super rápido. O backpack, tipo, ele tropeçou e a gente tava carregando literalmente tudo nas costas, né? Tipo, água a mais porque não tinha rio até o final do segundo dia. E o negócio tava tão pesado que ele ficou que nem uma barata, tipo, de cabeça pra baixo, assim. Eu ligo pra ele às vezes só pra tirar sarro dele até hoje. Isso mais de, tipo, 15 anos depois, né? Muito especiais. E falei e não respondi a pergunta. Combinação perfeita, natureza e música. Tanto é que me dá tanto prazer cantar debaixo do universo e eu faço tantas trilhas e vejo lugares absurdos com minha família que eu pensei, nossa, que incrível que seria
fazer a cappellas dentro da natureza, misturando a música e o poder de estar cantando ao vivo, num ambiente maravilhoso com a vista. E aí eu comecei a soltar uns videozinhos aqui e ali, de vez em quando eu aproveitava. Só que eu só não empacotei de uma maneira mais consistente para ir adiante, porque eu comecei a perceber que no momento que eu tive a ideia, muitas vezes o fazer começou a alterar a minha própria experiência naquele momento. Por quê? Porque eu me preocupava, nossa, qual vista vai ficar mais legal? Até assim, em vez de ir para a esquerda, vamos para a direita, porque ali em cima, de repente, é mais interessante do que para a esquerda. Só que aí tira exatamente o propósito e o que mais me preenche, que é nos levar pela intuição, e sem mais nada no pensamento. Então, quando eu comecei a me preocupar no tipo de som, na vista, em juntar elementos, aí eu falei, não, para tudo. E hoje em dia eu deixo de lado, e se por acaso bate um momento dentro do que a gente mesmo está vivendo naquele instante, gravo, posto e tá ali. Um snapshot. Mas tem tudo a ver. Mantra é uma palavra em sânscrito formada por manas, que significa mente, tra, que significa por meio de, que indica movimento. Os sons mântricos conduzem a mente para a interioridade e para o domínio do não pensamento, da não dualidade, onde não há sequência lógica, nem linearidade. Os sons nos elevam. Quem canta, seus males espanta mesmo? Eu acredito nisso, mas eu diria que contanto que a motivação por trás da emissão do som venha de um lugar livre. Se você está emitindo um som procurando a perfeição das notas, procurando afinação, procurando a aprovação das outras pessoas, coloca qualquer coisa aí, procurando X, você está se limitando, você está limitando ou podando até o que está saindo de você, o que você tem de mais lindo e único, você poda na hora que sai. Então, para realmente atingir a elevação do som no máximo, eu acho que teria que vir de um lugar onde você simplesmente abre o peito, solta o braço e vai. Vai pela felicidade, por estar livre, por a gente estar aqui respirando. E aí você vai ver o que sai de você. E o que for que seja, se tá perfeito, se não tá, é uma verdadeira expressão externa do que tá dentro. Isso eu acho muito, muito lindo. Algo a ser trabalhado, porque pelo menos para mim não é fácil. Eu sou virginiana, quero a perfeição, só que cada vez mais eu procuro me aproximar a isso. Tem horas que eu consigo, tem dias que não, mas sempre com isso em mente. E quanto aos sons mântricos, é interessante porque eu, por exemplo, faço meditação transcendental. Então, nesse tipo de meditação, você ganha um mantra, mas você não fala ele, você repete ele dentro da mente. E mesmo sem o som do mantra exteriorizado, ele me leva em altas viagens. Então, eu acredito completamente nisso. Não há tecnologia, aplicativo, plugin, afinador ou corretor capaz de realmente forjar um grande cantor. Por mais que concretamente, de fato, os computadores de hoje possam transformar o maior dos desafinados em um cantor correto.
A diferença entre um trabalho corrigido digitalmente e a voz humana realmente cantando com personalidade, expressão, força e afinação. Fica nítido que é algo incomparável, a voz natural e uma voz trabalhada. Mas, se levássemos estes conceitos para o ser humano, o que você acha da tua versão do Sapiens Sapiens, do ser humano moderno em nosso planeta? E o que você diria aos habitantes da Mãe Terra? Como melhorar o ser humano? O que eu diria aos habitantes da Mãe Terra e como melhorar o ser humano? Eu acho que melhorar, não dá para melhorar porque eu acredito que já nascemos perfeitos, com todas as informações que precisamos, que a maior parte é boa, mas eu sei que cada ser humano tem um lado bom e o lado ruim, e o lado que vence é aquele que a gente mais alimenta, então alimentar sempre as nossas qualidades. Tem uma frase que eu sempre lembro dela, que é mais ou menos: muita gente pensa na vida sendo difícil. A vida é difícil, passa isso para os filhos, tem que lutar, tal. E eu li um livro uma vez que fala: olha, não deixa de pensar que a vida é difícil, por que não pensar nela? A vida é sábia. E aí eu falei, e eu tive um shift de visão, porque no momento que você começa a enxergar a vida sendo sábia, tudo o que acontece na sua vida tem um propósito e é uma oportunidade de crescer, de evoluir, de aprender. Isso eu acho que no dia a dia me ajudou. Eu acho não se levar muito a sério é muito importante hoje em dia. Levar a vida com uma certa leveza, isso é algo a se praticar. Então, diante de certas situações, você pode encarar a situação indo para um lado mais pesado, ou você tem dentro daquele momento a opção de levar para um lado mais leve, dar uma risada, ou simplesmente, se não consegue dar uma risada, optar pela leveza e não pelo peso. Isso ajuda bastante. E eu acho que fora isso, praticar pequenas ações simples no diário façam que os dias passem mais prazerosos e tudo dentro de um contexto mais real. A montanha, quando eu volto de fazer travessia ou caminhadas, todas as emoções acabam se encaixando no lugar em que elas merecem estar. Se você não... É que nenhum problema. Se você não conta um problema para alguém e não divide, aquele problema cresce e cria proporções enormes dentro do seu próprio cérebro, sendo que ela não é tão grande. Só pelo ato de você conversar. E quando eu vou para a natureza, tudo se encaixa no seu espaço correto. Então, praticando essas pequenas ações, ser gentil com as pessoas, ser gentil com você mesma. Tipo, cut yourself a break. Se você fica muito em cima de você, give yourself a break de vez em quando, você merece. Se respeitar, aprender a se valorizar, curtir cada momento de sua vida profundamente, porque tem momentos de vida que você pode fazer certas coisas pelo menos mais facilmente do que em outros. E se você curte intensamente cada momento em que você tá, se você tá solteiro, sai, conhece gente loucamente, passa por experiências, se descobre, porque aí naquele momento que você encontra o amor da sua vida, você não tem nada, nada lhe falta daquela fase. Você pode estar completamente presente à beleza de trajetar e criar a magia em A2. Isso
profissionalmente em todos os aspectos. Eu acho que se rodear de pessoas que te fazem bem. E ultimamente a gente tem praticado aqui em casa também um pequeno negócio. Cada dia, no final do dia, a gente agradece por 3 coisas que aconteceram no dia. Uma coisa super simples, mas deliciosa. E não só você agradece, você percebe o quanto você tem para agradecer. Você também conhece o que é importante para as pessoas na sua família. Acho muito legal. A palavra mãe provém da palavra mater, do latim. A origem é a mesma das palavras comadre, que significa com a mãe. Te pergunto, como seus filhos lembrarão de você daqui a alguns anos como mãe e ser humano? Nossa, Fred, você tá querendo acabar comigo. Deixa eu ver. Eu acho que se eu tô fazendo o meu papel de mãe como eu busco, e meu papel de ser humano, meus filhos vão me ver exatamente como eu sou, livre. Eles não vão enxergar uma versão de mim que foi criada dependendo de circunstâncias que eu passei ou muros que eu construí ao meu redor por medo, insegurança, para me proteger de certas circunstâncias. Eles vão me enxergar como uma pessoa em que a grande maioria dos dias é apaixonada por essa vida, por estar aqui nesse planeta, passando as experiências que esse planeta nos permite. Uma pessoa que ama com todo o coração, positiva, vejo sempre o lado bom das coisas, procuro mostrar o lado ser humano mesmo, que eles veem muita alegria espalhada, mas nos poucos dias que de repente eu tô pé da vida ou triste por qualquer outra razão, eu procuro também não esconder essas outras emoções que têm sua própria beleza, e eu busco compartilhar esses lados também, para eles saberem que esses sentimentos e emoções, tudo que entra passa pela gente. Então, para não dar nenhuma visão assim, nossa, você precisa ser feliz um tempo inteiro, você precisa ser perfeito tudo. A beleza é essa mescla e esse bolo de tudo. Que mais? Eu acho que com certeza eles vão dizer que eu sou uma pessoa aventureira. Eu não consigo ver uma montanha, uma cachoeira, algum país que eu descubra, uma cidade, um canto que eu não queira entrar e descobrir. E a grande maioria das vezes eu quero entrar só para poder ver o que tá ali. A gente faz trilha aqui atrás de casa e aí, a gente vai até onde? Tá vendo aquela curva ali? Eu tô falando quase que nem você, né, Fred? Logo ali, eu quero só ver o que é a vista daquele pontinho ali. Vamos até ali. E eu acho que é isso. De repente, uma pessoa também que procura sempre agir, apesar de qualquer medo que tenha, that pushes myself, para ser melhor, que não me prendo também em muita coisa. Isso foram meus filhos que me deram de um dos maiores, e entre milhões de outros presentes, o não controle. E o conseguir se desprender de ideias que não servem mais. Eu acho que é isso. E antes, quando eu tava lendo, eu li essa pergunta, minha filha tava aqui do meu lado, eu perguntei, Ava, o que você vê? Quem é a mama pra você? Ela falou assim, you love. Então, se é isso que eles levam, tá tudo certo. Cantos elevam nossa espiritualidade, também entregam nossa essência.
levam nosso ser a viagens fantásticas, nos despem de nossos segredos, nos fazem amar mais, elevam nosso astral com felicidade e nos dão coragem de viver e seguir em frente. A sociedade anda precisando cantar mais, em sua opinião? Olha, cantar sempre é divertido, sempre nos faz bem. Você escolhe sua banda favorita, liga o volume lá no alto, sai cantando, berrando. Mas eu diria, sei lá, acho que minha intuição hoje em dia, nesse momento, diz que o silêncio vale mais nesse momento, porque o mundo tá com muito barulho, barulho visual, sonoro, as pressões de mídias sociais, tá tudo um caos. Então eu acho que de repente você ir para a natureza, e aí eu acho que todo mundo consegue encontrar uma paz interior dentro da natureza. A questão é, a sua conexão tá através do mar ou tá através das montanhas? Vai para os dois e descobre qual te preenche de uma forma completa. E aí você escutar a natureza dentro do que te faz bem. Eu penso assim, nesses últimos tempos do Covid, tudo, aqui na Suíça a gente teve a sorte de a gente estar na natureza, de poder sair, não estar na frente de ninguém. E eu comecei a perceber que muitas vezes com meus filhos eu quero levar eles para os playgrounds, apresentar grandes experiências, mas o simples ato de caminhar numa floresta, o som de cada passada, o som da brisa passando pelas árvores e as folhas, esse som, nesse momento, eu acho mais importante, de repente, para a sociedade, para ela se reconectar com a nossa fonte. E com isso, cada pessoa ter a certeza do valor dela mesma. E com isso, depois disso, sair pelo mundo cantando. Cláudia, quais eram seus sonhos quando criança? Bom, essa pergunta é fácil. É cantora ou fazendeira? Fazendeira porque é natureza, é acordar cedo, é terra. Eu me considero uma pessoa bastante física, então eu gosto de estar na ativa. Quem vê minha mãe e meu pai sabem de onde eu tirei, porque até hoje nunca vi duas pessoas que acham tanta coisa para fazer e é algo que eu procuro levar comigo para sempre, porque eu vejo eles na idade que estão, eles estão mega jovens, e com certeza isso se atribui a um espírito jovem, ao espírito jovem que eles têm. E de sempre manterem na atividade. Então, vida de fazenda é isso, nunca para. Você acorda, mas aí você tá vendo aquele nascer do sol, você tá vendo o pôr do sol, você tá no meio da natureza com os sons, você tá no cavalo com os cheiros, a terra, tudo isso eu acho incrível. E da minha infância eu acho que as melhores, mais divertidas memórias que eu tenho são da minha família, das aventuras que a gente fez nas fazendas e no outdoors. E cantar, bom, isso foi back in 88, lá no Wembley Stadium. E dentro do cantar, eu diria que eu sonhava em fazer um show de estádio uma vez na vida. E não é que a vida me deu essa oportunidade? E olha que maneira louca, né? Imagina isso. Tava em Miami gravando meu primeiro CD. E aí, todas as oportunidades de cantar estavam vindo do Brasil. Então, eu pensei, bom, eu acho que
seguindo as dicas do universo, é para eu estar no Brasil. Então, voltei pro Brasil depois de terminar. Fiz um show pro Camargo, onde logo que eu cheguei não conhecia músico nenhum, porque, como eu disse, assim, os músicos não eram minha turma. Então eu chamei um amigo, ele me apresentou para um guitarrista que até hoje está comigo, o Mark Diniz, Mac D, muita estrada juntos, e a gente fez voz e violão no show do Camargo. E aí, imagina, tipo, o segundo show na vida foi para 50 mil pessoas em Barretos, of all places. E ainda mais eu cantando minhas próprias músicas. Foi um convite de uma pessoa que eu tenho muito carinho e admiração, que é o Henrique Prata, que criou e fundou o Hospital de Câncer de Barretos, que é o que é hoje, ponta de tecnologia mundial. E eu recebi a ligação dele através de uma amiga, falando: Cláudia, daqui 2 semanas, você quer cantar em Barretos? Vem cá pra ver. Aí, lá fui eu, entrei no carro com meus pais, cheguei lá, um estádio, e eu tinha 2 semanas pra montar uma banda. Nunca tinha ensaiado em banda, nunca tinha ensaiado at all. Então, montei uma banda, fui descobrir o que era ensaio e fiz em 2 semanas. Eu acho que foi um show de 6 músicas, eu acho que 6 ou 7, 2 eu fiz, eu acho que da Shania Twain, pensando que era fazer um connect com o country e Barretos. 5 eram minhas. Aí o Henrique colocou um piano de cauda no meio do palco, rodeado de crianças que tinham câncer, e o palco inteiro de luzes e o povo de Barretos. Todo mundo, uhul, o dia inteiro. E lá fui eu, cantei com essa nova banda diante... Nossa, eu nunca vou esquecer a sensação de entrar assim, só pra chegar no palco, negócio de quase 1 quilômetro, sabe? Mas a energia daquele momento, holy, que lindo. E eu acho que a única coisa que me fez não ter nervos e de não empacar na hora, fora, sabe, quando você é jovem, você nem pensa nas repercussões ou nas coisas que podem acontecer. Eu fui lá, tipo, uhul, vamos fazer. E especialmente quando, antes de cantar, eu fui no hospital, conheci todas as alas, conheci as crianças e, nossa, olhar nos olhos dessas crianças é uma coisa que ficou no coração, na alma, mais do que no coração. Levo pro resto da vida a força, a beleza que elas tinham. E o único pensamento que eu tinha naquele momento era cantar para elas e assim, cobrir elas da melhor energia, mais amorosa, positiva, elevante possível. Esse era o foco. Então, fora, eu nem prestei tanta atenção, na verdade, para 50 mil pessoas, porque eu estava rodeada das crianças. Então, eu cantei para elas e passou pelo estádio. E aí depois, o louco é que eu fiquei sabendo que todo mundo da equipe achavam que eu ia ser linchada por cantar músicas totalmente inéditas, escritas em inglês, para um povo que tinha tomado todas, mas rolou. Foi lindo, nunca vou esquecer. O pulmão produz um fluxo de ar que funciona como um combustível para a voz, que é expulso pelo diafragma e passa para as cordas vocais, que vibram e transformam esse ar em impulsos sonoros, formadores da fonte de som, da laringe. Cantores usam a voz humana como um instrumento para criar música. A força da voz de um cantor está mais na expressão artística do que no alcance técnico? Concordo em gênero, número e grau. O que a voz humana tem de mais especial vem de dentro. Você pode passar horas
E para quem quer cantar e aprender e crescer e conseguir fazer coisas que outros cantores fazem e depois você aprende e descobre o seu jeito de fazer, são horas repetindo, fazendo exercícios, se expandindo, tomando riscos do som sair de um jeito que você não quer, mas para você ir descobrindo os seus próprios limites, que sua voz consegue fazer, quais são as frases que vem naturalmente, seu alcance, seu timbre, a expressão que você consegue colocar. Então, você pode estar assim, mega afinado, perfeito, no tempo exato, só que se você está cantando com tudo isso na sua mente, vai sair perfeito. Mas aí você pega um cantor, por exemplo, tem aquele cantor de country americano, o Chris Stapleton. Caraca, tipo, eu escuto esse homem cantar e a musicalidade, a alma que ele consegue passar, arrebenta. Então, é muito, muito mais tocante alguém que, de repente, o melhor equilíbrio, de repente, é você fazer todos os exercícios, fazer tudo, buscar crescer, mas na hora do cantar, jogar tudo para fora e simplesmente inspirar, abrir o peito e deixar se levar com o som. Esses dias eu estava escrevendo um artigo para um site e me deparei com uma pesquisa que foi realizada em 1988 e em Lincoln Meadow, uma área de manejo florestal na Califórnia. E o músico e naturalista Bernie Krauser conseguiu comprovar que o som de um ambiente pode informar muito, mas muito sobre o seu equilíbrio natural, muito mais até do que fotografias, né? Ou imagens de satélite. Isso traduzindo os sons que a natureza emite, o som dos pássaros, dos animais. E esse novo conceito foi chamado de ecologia acústica, Soundscape Ecology, e se tornou uma importante disciplina científica onde o uso de sons de organismos vivos, não humanos, biofonia, e de fontes não biológicas, geofonia, servem como indicadores de biodiversidade, ou seja, da qualidade daquele ambiente. Quanto mais musicais e complexas as propriedades acústicas desse habitat, mais saudável ele será. Como fica a qualidade de vida do ser humano nas cidades urbanas? Você morou em São Paulo e atualmente mora na Suíça e sei que convive em ambiente natural cotidianamente. Você pode comentar? Essa pergunta, eu preciso fazer um cappuccino. Enquanto eu penso, peraí. Na verdade, eu não me sinto muito numa posição nunca de dizer isso é certo ou errado, isso é bom ou é ruim. Ou pelo menos é um caminho que eu estou procurando sempre levar e me pegar se eu tô com esse pensamento, isso é direita ou esquerda, black or white. Porque na verdade todo mundo, as necessidades de todo mundo são diferentes. Então o que eu posso dizer é que eu acredito que a qualidade de vida tá na qualidade da conexão que a gente tem com o nosso universo interno. Quanto maior conexão que você tem com quem você é, e constantemente checando também, constantemente se voltando para dentro, para ver a evolução,
ver as coisas novas, ver as coisas que você acreditava, mas não te servem mais, ou de repente se você percebeu que não quer mais. Se atualizando, na verdade. Essa já cria uma incrível conexão, e essa conexão pode ser feita independente de onde você mora. Você pode estar na cidade, você pode estar no meio do Alasca, você pode estar no meio das montanhas, que nem eu. Todo mundo tem como acessar uma qualidade de vida. Having said that, para mim pessoalmente, hoje em dia eu não consigo me imaginar morando numa cidade grande. Olha que doido. Morei tantos anos em São Paulo, e São Paulo eu amo demais. Mas eu poder olhar para as montanhas ao meu redor, para o verde, e elas estarem no meu alcance, não só de fim de semana, de feriado, de férias, mas no meu dia a dia, isso foi uma coisa que eu saquei, não logo que eu cheguei aqui na Suíça, mas depois de um tempo eu falei, nossa, eu posso criar e interweave um próprio lifestyle dentro da natureza, tá no meu alcance agora. Então, hoje em dia, eu vivo regida pelo tempo. Se tá chovendo, de vez em quando me dá louca, falo, não, a chuva não me impede e tal, vou sair, coloco uma capinha de chuva, que nem a gente fez, que eu lembro aquele dia na Serra Fine, que tava mega chuvoso, eu acho que foram 24 horas, e eu lembro nitidamente naquele momento, que em nenhum momento a gente pensou, tá chovendo, não vamos escalar hoje, vamos parar. Simplesmente continuamos, o negócio corre, a gente está no meio do nada, no meio da natureza, nada impede a gente. Não, todo dia é lindo, todo dia é um espetáculo. Mas se tá tempo bom, eu tô fora. Se tá tempo bom, eu subo aqui atrás, cheia de trilha, com neve, eu vou para raquetes. Tô me apaixonando de novo pelos esportes radicais que por um tempo eu totalmente rejeitei, meu corpo rejeitava, mas pelo fato de estar aqui na Suíça só a gente, e pela consciência que se eu quebrasse o pulso, torcesse a perna, tudo, como que eu ia fazer para cuidar da minha filha e agora do meu filho? Ia ser assim impossível. Mas agora I'm getting myself back, que é uma delícia também. E o mais gostoso disso tudo é poder, eu acho que é um dos meus grandes presentes aos meus filhos, poder dar essas experiências e essa convivência íntima com a natureza ao redor. E aí depois, com certeza eu acho que quando chegar na adolescência, de repente vão precisar de uma cidade, nada impede, a gente se adapta ao que for preciso e no momento. Mas para mim, assim, em termos de qualidade de vida, eu amo estar num lugar onde eu tenho acesso para entrar dentro da natureza em qualquer momento e qualquer dia que eu queira. O que a música te ensinou de mais relevante na vida? A música me faz sair da minha zona de conforto. Muito. E para quem busca viver fora da zona de conforto, a maior quantidade possível, ela sempre me lembra disso. Ultimamente, o ano passado, eu comecei a convite do Fábio Garcês e da DJ Van Stork. A gente começou um projeto musical eletrônico. Então, a cada tantos meses, a gente compõe uma colaboração eletrônica e lança independentemente. A primeira foi No More Nothing, aí eu escrevi o Give Me Something, agora tô entrando pro estúdio daqui 2 semanas pra gente fazer a terceira. E pra segunda eu falei, Van, que irado que seria fazer um videoclipe. Para juntar, porque eu acho muito legal a junção entre imagem e som.
Só que aí eu tava nessas desde a primeira, só que a primeira eu falei e não fiz. A segunda, comecei a perceber que eu tava dando uma enrolada e lógico, tem a parte prática que eu ainda tô amamentando, então para encontrar um tempo para gravar entre amamentar meu filho, meu marido tem que tirar um tempo para ficar com os dois, conhecer alguém que faça. Foi todo um trâmite, mas eu sabia que eu tava criando desculpas. Então, dentro desse ano, eu falei pra mim mesma, um dos meus objetivos esse ano é fazer um clipe. E aí, chegou o dia, fui lá, fiz. E foi uma super aventura, porque nós tivemos 4 horas pra chegar quase no topo de uma montanha. Eu acho que era quase 3.000 metros. O lift só levava até um tanto do caminho, porque o resto estava tudo fechado. Então, com um corselet, que eu uso no clipe, uma saia de tule vintage da minha mãe, uma bota, eu arranjei um cara incrível que faz aerials com drone, e a gente arranjou 2 e-bikes, e eu fui biking a montanha inteira de corselet e saia que eu, tive que estufar dentro da minha jaqueta porque ficava prendendo na roda e minha mãe me matasse, ficasse um buraco. E eu também, a gente tava indo pro meio do nada, eu não queria me trocar na frente de um rapaz. Então, por isso que eu fui totalmente pronta, preparada. A gente chegou no topo da montanha, a gente tinha, 2 horas e meia pra gravar. Eu, nervosa, mas querendo tá presente, aproveitando a luz que tinha naquele momento, puta frio lá em cima, me divertindo, e a gente desceu já com o pôr do sol voando, cheguei, amamentei o filho e puf, fiz. Então, isso é uma coisa que a música me dá de presente. A segunda foi... eu estava em Miami, aprendendo a cantar e tocar ao mesmo tempo, e o meu professor, o Gabriel Sainz, me disse: Cláudia, nunca esqueça, você não é a sua música. E isso sempre ficou comigo. O que ele quis dizer com isso é que eu, como pessoa, não era a minha música. Se a minha música está sendo bem recebida, eu tô em alta. Meu ser, meu senso de confiança, meu ego, que seja o que for. Se a música é pessimamente recebida e ninguém se conecta com ela por qualquer razão, de repente é uma coisa de consciência coletiva naquele momento. Quem eu sou e meu valor cairia lá embaixo se eu afiliasse uma coisa a outra. Então, você não é a sua música. A música é algo que você faz, que você ama, mas é algo que você faz como várias outras coisas. Então, que isso eu acho que é uma mensagem muito bacana, porque não é só com a música. Você não é sua profissão, você não é seu hobby. Cada pessoa é infinitamente maior do que isso. Isso foi uma super lição que a música me deu. Lembrando um pouco daquele momento que estivemos na Serra Fina, na Pedra da Mina, onde você cantou Valerie, da Amy Winehouse. Se você tivesse que dar um show no alto de uma montanha, qual seria a canção que interpretaria? Aliás, uma ou mais de uma? Pode cantar um trecho? Lógico que sim, Fred. Que delícia. O único problema é que eu não consigo pensar só em uma música. Posso fazer 3? A primeira é do Gonzaguinha. E é uma música que tá sempre comigo hoje em dia. Direto do chuveiro, pensando na alta montanha. Viver
e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ai, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Para a segunda, eu acho que é uma mensagem linda hoje em dia da não perfeição ser a meta. É o valor das coisas. É uma cantora favorita da minha filha, chama Pink, e para essa eu vou pro piano, peraí. Ok, essa então é Fucking Perfect, da Pink. Made a wrong turn once or twice, dug my way out, blood and fire, bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, misplaced, misunderstood, no way, it's no good. It didn't slow me down. Mistaken, always second guessing, underestimated. Look, I'm still around. Pretty please, don't you ever feel like you're less than fucking perfect. Pretty please, don't you ever feel like you're less than fucking perfect to me. E a terceira é uma minha. Meio estranho até falar isso, sei lá, feels weird. Mas é uma música que eu compus há uns 10 anos atrás. Sempre escrevi em inglês e finalmente eu me encontrei numa posição que eu me sentia confiante o suficiente de me expressar em português. Então eu fiz um EP de 3 músicas que eu nunca cheguei a lançar direito porque foi justo na época que eu conheci o Michel e depois eu vim morar na Suíça logo na sequência. E por essa razão eu tô pensando em fazer um videoclipe para cada uma delas, só porque eu sinto elas muito hoje em dia. E aqui vai Eu Vou Amar, do EP... Qual que era o nome? Amar, eu acho. E eu ainda troquei meu nome, eu tava prestes a recomeçar uma segunda etapa chamando Claudes, que é meu nickname. Aqui vai, eu vou colocar o beat, só porque é um good beat e ainda para começar o dia é uma delícia, peraí. Poucas palavras quando não tenho muito a dizer. Prefiro o silêncio, falar é bem mais fácil que fazer. Sei que nem todo mundo vai me entender. E sei que bem lá no fundo não importa eu compreender. Todos os medos que sinto, todos sentem igual. A confiança que finjo, o equilíbrio do bem e do mal. Eu vou amar, eu vou caminhar numa aventura sem fim. Eu vou amar, amar por inteiro sem começo nem fim. Eu vou
canto modifica percepções? Você concorda com esta frase? A vida que vale a pena é a vida que é capaz de modificar a vida dos outros? Eu acho que a capacidade de modificar, eu diria tocar a vida dos outros, com certeza faz a vida valer mais a pena, mas é um dos aspectos. Eu acho que você simplesmente assim, você dá um sorriso para alguém que de repente naquele dia estava precisando, coisas super simples, até as coisas maiores, de dar apoio, de se dar dentro de circunstâncias mais pesadas de repente. Cada ação vale muito a pena, tanto para a pessoa que está recebendo, mas para a gente que está dando também. Tem uma grande satisfação, eu acho, nisso. Eu acho que a gente crescer e aprender as lições que nós viemos aqui para aprender é super importante, faz a vida valer a pena. Não sei vocês, mas na minha vida eu já tive diversos momentos onde uma mesma situação ficava aparecendo de formas diferentes. E eu comecei a perceber, olha, Cláudia, você não está aprendendo o que você precisa aprender. Tem alguma coisa que você não está enxergando, presta mais atenção. Se expande, cresce. E às vezes demora algumas vezes da vida colocando a mesma situação ou no campo profissional, no campo de relacionamentos. Cada um tem lições a serem aprendidas em campos diferentes e a vida te coloca até você aprender. Isso eu acho uma das coisas que fazem a vida valer a pena, aprender a criar laços profundos, não só naquele sentido de ter muitas amizades, mas realmente de ter a coragem de se expor perante certas pessoas e criar laços profundos. Tem uma grande beleza nisso. A gente, hoje em dia, é super importante minimizar nosso impacto enquanto a gente está na Terra, andando aqui, nosso impacto pessoal, individual na Terra, para que a gente preserve ela e toda a beleza que a gente teve a sorte de ver que, de repente, as gerações futuras não vão ter, se a gente não fizer a nossa parte. Isso hoje em dia com certeza faz a nossa vida valer a pena. Essas coisas é o que veio à cabeça. Quais são as pessoas que te inspiram na vida pessoal e na música? Essa pergunta tá fácil. Meus pais, que instalaram na gente, eu diria, uma união familiar e um valor do que é isso. Eu valorizo isso mais do que tudo. Eles nos deram liberdade da gente trilhar nosso próprio caminho. E muitas vezes, você, como pais, vai saber o caminho que os filhos vão escolher. Meu pai, banqueiro. Minha mãe se abdicou da profissão dela para criar 4 filhos, cada um nascido num canto do mundo, sempre nos levando para a natureza, e a filha resolveu ser cantora. Então, no comecinho teve um pouco de receio, mas depois todo o suporte e todas as portas, e não só eles aceitaram minha escolha, mas passaram a batalhar pela minha escolha como se fosse a deles. É muito lindo. E eu acho que a exposição que eles nos deram à natureza, às coisas simples da vida. Meus irmãos, por estarem trilhando seus próprios caminhos, cada um criando a vida da maneira que faz cada um feliz. Minha irmã que aos 17 anos sabia tudo. Ela que sabia como viver. Ela vivia livre, aberta. Ela conseguia enxergar as pessoas. Ela não continha nenhuma emoção.
eu acho que eu, em muitos momentos, queria ser aquela filha perfeita, socialmente, dentro da sociedade, e as suas regras, muitas regras, perfeita, e ela era o oposto, assim, na hora que ela dava risada, ela não dava uma risada contida, ela dava aquela gargalhada que ecoava pelo mundo. E o tipo de relação que ela tinha com as pessoas, muito linda, trilhava seu próprio caminho. Ela tinha um conhecimento muito jovem, demorou anos e anos para eu chegar no mesmo conhecimento que ela tinha aos 17. Isso eu levo até hoje, a admiração por ela. Quem mais? Meu marido, que por ser muito igual, mas muito diferente em vários aspectos, me ensina muito diariamente. E meus filhos. Nossos filhos, do momento que eles chegaram, a cada 24 horas eu tô aprendendo com eles. Eu não enxergo eu ser mãe como eu ensinar coisas a eles. Eles me ensinam o que eles precisam de mim, a forma que eu preciso support cada um deles, que são de maneiras completamente diferentes. Eles me linkaram em ser criança de novo. Nossa, é um podcast inteiro só de lições dos meus filhos. Então é isso. E na música... Bom, na música e no geral, qualquer pessoa que é autêntica, eu já tenho uma admiração imediata. De repente, por no começo ser uma coisa difícil para mim, por ter perdido minha autenticidade por um tempo, de repente por isso. Mas hoje em dia, no mundo que foca em enquadrar as pessoas dentro de gêneros estereótipos, dentro de moldes, para a pessoa ser entendida, compreendida, aceita, qualquer pessoa que está quebrando isso, porque se valoriza, se enxerga e se projeta e vive seu caminho nos seus próprios termos, eu tenho uma grande admiração. Quais os maiores desafios que você acredita que terá a próxima geração ou as próximas gerações? Ih, Fred, são tantos, né? Eu acho que no nível individual, não se deixar perder dentro desse mundo de aparências e poder que a mídia social dá para as pessoas de criarem toda uma vida que não necessariamente é delas ou os deixa feliz. Então, saberem lidar e até ter um distanciamento saudável para utilizar essas mídias sociais de uma maneira divertida, que elas podem ser muito, muito legais, com as ferramentas todas novas. O TikTok eu vejo cada criação é uma ferramenta tão legal de você poder se expressar e ativar criatividade, só que tudo dentro de um contexto saudável, e sabendo que não se afiliando o valor delas à exposição do que postam, de não serem manipuladas pelo sistema que tá capitalista, que tá in place agora. Saiu aquele documentário na Netflix que é super, super interessante assistir. The Social... Qual que era? The Social Network? Eu não lembro exatamente o nome, mas é muito interessante você ver os algoritmos, os algorithms por trás de cada ação que a gente faz na internet, cada like, cada search, e como somos os produtos. Eu achei muito, muito informativo. Criarem, assim, uma consciência geral que todos somos iguais. Acho que tá na hora, depois de tantos e tantos anos, chegar no momento em que
cada povo, assim, cada cultura, religião, cada raça, cada cor, cada tudo tenha seu espaço para existir aqui de uma maneira linda e livre, sem ser podado, criticado, aquele sentimento de um ameaçar o outro. Tem espaço para todo mundo e no final todos nós que existimos na Terra queremos as mesmas coisas. Então acho que isso seria uma grande lição a ser aprendida. Aí depois inventar formas para resolver todos os problemas mundiais, a fome, os problemas de clima, poluição, salvar os animais de extinção para que as futuras gerações consigam ver um elefante, um tigre, e que não seja algo que vire pré-histórico, que não existe mais. Tantas coisas. Bom, é assim mesmo, né? Como eu falei num podcast sobre o tempo é agora e ele voa. Qual a sua mensagem para os que ouvem o projeto Reset Humano aqui nos 20 países pelo mundo? Bom, Fred, mensagem final para seus ouvintes de mais de 20 países hoje seria... Acho que eu gosto de afirmações, eu acho que elas fazem com que o dia começa num tom já positivo e de possibilidade, oportunidade, esperança. Então, uma afirmação que eu gosto, que eu repito às vezes de manhã hoje, de braços abertos, estou aberta a receber tudo de maravilhoso que o universo tem para me dar. Então eu desejo isso para cada um de vocês. Queria agradecer mais uma vez o convite. Foi um super exercício pensar em todas as questões que você colocou. Delicioso estar aqui. Eu acho que, Frederick, a gente tem que fazer um show no cume de uma montanha. O que você acha, meu amigo? Vamos utilizar isso de alguma maneira. E para finalizar, eu deixo uma citação que eu adoro, que é: não cresçam, é uma armadilha. Cláudia, precisamos repetir esse bate-papo. Foi muito gostoso, muito rico. Você sabe que semana passada tive com um amigo meu, que é o Bernardo do Espinhaço, que também é cantor e também é compositor. E, bom, ele trouxe seu talento, toda a sua visão poética. Foi muito especial. E hoje com você aqui foi espetacular. E espetacular porque... por todo o contexto de sua vida, o contexto da sua mente, você tem uma visão global das coisas, humana, né? E eu amo essa sua simplicidade, amo o seu sorriso. Muito obrigado. Acabou, Fred? Uau! Que delícia fazer parte desse podcast seu. Super, super thanks pelo convite, Frederick. Eu amei conhecer esse projeto seu, o Reset Humano. Conteúdo é o que tem de mais belo. A profundidade que você vai. E olha que legal, assim, você não perguntou de carreira, você não perguntou de nada, assim. Você perguntou toda a parte, se aprofundando da parte humana. E é o que a gente mais tem de belo e colorido, eu acho, pelo menos. E eu acho que essa é o foco e a base do Reset Humano. É lindo por isso. No que mais importa na gente. E para cada um se reconectar com tudo que tem de engraçado, estranho, bizarro. Todas essas nuances são as partes que fazem nós incríveis. Cada pessoa única. Então, foi uma delícia.
Foi uma delícia pensar, refletir em todas as perguntas que você me fez, me atualizar nesse momento agora, no presente. Eu amei. Espero que a gente se encontre logo mais. A gente está chegando no Brasil, a gente vai passar uns 3 meses aí. Então, com certeza, a gente vai ter que se encontrar, tomar um cafezinho, alguma coisa, e continuar essa amizade que foi feita nas montanhas. E é mais uma primeira experiência que eu tenho com você, Fred. Que seja mais uma entre muitas outras. Thank you. Obrigada a todo mundo que está escutando hoje nos 20 países. Espero que vocês tenham todo um super fim de semana e que vocês encontrem e estejam conectados com sua própria beleza. Um beijão. Tchau. Cláudia, bons ventos e obrigado novamente. E para você que acompanhou o episódio até o final, muito obrigado por me ouvirem. E como eu sempre falo, se gosta do projeto Reset Humano e quiser colaborar, compartilhe, curta e siga nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. E bom, que vocês tenham uma semana especial, com ótimas vibrações, com boas energias e novamente bons ventos e até o próximo episódio.